meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula hoje sobre linguagem do cinema. Isso, que é como vive e o que come. Saberemos tudo isso e muito mais no nosso Fabflix, o seu streaming de língua portuguesa. Sim, sim, sim! E no episódio de hoje, então, vamos saber relações entre a linguagem literária e a cinematográfica e identificar elementos que compõem a linguagem cinematográfica. Oh, quanta coisa, Fabi! Xixi. E vamos começar aí então já com a palavra cinematográfico. O que significa esta palavra? Bom, primeiro vem do grego kinema, que significa movimento e descrição aí. Então, a cinematografia se dá através do movimento aí de vários frames, né? De várias fotografias que nós temos. Bom, por que, né? Cinematográfico também? Porque ele vem de um aparelho chamado cinetoscópio. Sim, que foi um invento aí criado pela empresa do Thomas Edison, que trazia essa questão de trabalhar a velocidade desses frames aí. Então, a evolução deste aparelho que nos leva ao cinema e à cinematografia. E aí, só para matar a curiosidade de vocês, olha como que era um cinetoscópio. Meu Deus, que aparelhão enorme, não? Mas foi esse aí que nos ajudou a conceber a nossa sétima arte, o cinema. Então temos muito que agradecer aí, principalmente os amantes dos streamings, não é mesmo? Não vamos fazer propaganda aí, né? Não precisa. Bom, vou falar um pouquinho então dessa história desse cinema, desse surgimento desse cinema. E aí a gente tem que contar sobre a primeira sessão que ocorreu em Paris. E era do filme, se assim podemos chamar, né? Não é bem um filme, né? Porque eram apenas aí poucos segundos, 60 segundos aí, um minutinho, que era Arrivée d'un train engaré à la Ciotat. Eu não sei francês, gente, desculpa, tô só inventando. Mas nada mais é do que a chegada de um trem à estação da Ciotat, que tinha em torno de 60 segundos. O curioso é que você ainda tem essa sessão, né, esse filme sem o som, então só a imagem. E as pessoas estavam tão surpreendidas pelaquilo que estavam vendo, né, nunca tinham visto algo tão parecido, que muitos dos que estavam na sessão correram para o fundo do cinema com medo da locomotiva, achando que de fato estava uma locomotiva ali vindo, né, de verdade para eles. Então muitos correram para o final do corredor do cinema e acreditando que a locomotiva realmente estava chegando perto deles, né? Tamanha era o invento que estava sendo trazido até eles. Bom, a cena simplesmente mostra alguns passageiros desembarcando nesta estação. Simples assim, tá? Simples, curto, mas um grande momento para a história do cinema e uma trabalheira danada para fazer aí essa pequena filmagem, né? E essa pequena sessão aí pros franceses ali da época, né? Então vejam que foi daí que tudo começou e pode ser simples para nós hoje, mas muito complexo para eles naquela época. E a gente também não pode falar da história do cinema sem falar dessa figura ilustre aí do Méliès, que foi um ilusionista e um grande cineasta francês, tanto que é considerado aí o pai do cinema e de ficção dos efeitos especiais, até porque ele é aquele que tenta elaborar um contexto e dentro desse contexto os efeitos especiais, gente, olha isso, que coisa maravilhosa. E aí a gente tem a foto, a imagem atrás de um dos maiores filmes, né, que ele traz para nós, que seria a chegada do homem à lua e toda a concepção que ele tem e os efeitos que ele produz para nos trazer este filme. Então ele de fato é um dos pioneiros e também não é à toa que leva o nome aí do pai do cinema de ficção. Agora, por
que de ficção? Como a gente pode ver, a primeira sessão que ocorreu foi de uma situação real e corriqueira do cotidiano, né? Pessoas desembarcando. O que acontece é que os próprios irmãos Lumière, né? Os irmãos Lumière, que são os grandes criadores de todo esse processo do cinema, embora a ideia, né, e o aparelho não tenha sido deles, né, mas eles que patentearam, mas tudo bem, não vamos comentar sobre isso. Eles acreditavam que essa nova linguagem que estava sendo trazida era algo muito para questão documental, de divulgação científica, e que não tinha um viés tão forte para o entretenimento. E aí, o Georges Méliès, ele que vai trazer essa ideia muito forte de entretenimento, e não é à toa que até hoje a gente ama esta arte que é do cinema, certo? E aí um outro dado interessante é que o cinema falado, né, que vai começar a conter som, isso só vai acontecer com a estreia do filme O Cantor de Jazz, de Alan Crosland, em 1927. Então veja que há uma distância entre as primeiras imagens aí até chegar ao cinema com som. Tanto que as obras, elas tinham um som de orquestra nas apresentações, né? Então, ela tinha frames, às vezes, com algumas explicações, com algumas falas dos personagens, mas não emitia som em sua película. Mas tinha um som ambiente para ajudar a contribuir com toda a atmosfera ali do filme, da proposta da narrativa que estava sendo apresentada no cinema. Mas ter som mesmo, isso só vai acontecer a partir de 1927 aí, e esse é um dos primeiros filmes que nós temos som! Olha que coisa maravilhosa! E aí eu coloquei para vocês o cartaz desse filme aí, e também bem interessante o cartaz, né? Simples, mas interessante. E aí a gente vai conversar um pouquinho dos principais recursos da linguagem cinematográfica. Bom, é claro que a gente tem uma importância muito grande pela câmera que vai se utilizar. O enquadramento hoje diz muito para ajudar na interpretação que eu quero dar para aquela narrativa, não só do enquadramento, mas do próprio plano, né? O plano pelo qual eu estou fazendo a filmagem me diz um pouco na narrativa. Às vezes é ela que vai dar o efeito necessário para a interpretação que o diretor quer passar, e assim os ângulos, né, a iluminação, a sonoplastia e o cenário, todas esses recursos contribuem para que a linguagem do cinema transmita a ideia que ela queira passar com aquela narrativa, né, porque não deixa de ser uma narrativa, uma construção textual que está sendo então transferida para um ambiente todo muito visual, e o quanto que essas propostas visuais precisam contribuir para a história que eu estou contando, certo? Então, é isso que nós temos na aula de hoje, essas são as nossas referências, e até um próximo episódio do FabFlix.